CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos que nos assistem, aqueles que nos ouvem. Que Jesus abençoe nossa tarde de estudos. Estamos novamente aqui no CEAP para mais um dia de palestra, estudos e paz. Vamos aos nossos informativos. O CEAP abre as portas de domingo a domingo para os seus trabalhos de estudos e assistenciais. De segunda a quinta, os estudos iniciam às 8 horas da manhã e ao longo do dia vão até às 19. Aos sábados tem estudo, aos domingos também tem estudos. Aos domingos se iniciam às 9 da manhã. A partir de março, dia 1º de março, o CEAP também terá, às quartas-feiras, mais um horário de palestra, às 10 da manhã. Então, aqueles que estiverem assistindo ou ouvindo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram e mais tarde pelo YouTube, eu peço sempre a gentileza que compartilhem. Compartilhem, porque o compartilhamento, a gente divide o Evangelho de Jesus Cristo e a doutrina espírita. Então, aquele que estiver em casa, nesse momento, assistindo, como eu fico várias vezes ao longo da semana em que eu não posso estar aqui, compartilhem. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra cristã, de um estudo da doutrina espírita, então compartilhem. Lembrando novamente, a partir de março, 1º de março, mais um horário de palestra pública, que será às 10 da manhã. Hoje nós iremos estudar o Evangelho, que será desenvolvido pelo nosso Juan, e juntamente, após o Evangelho, a leitura do Caminho, Verdade e Vida, que o Guilherme, nosso querido Guilherme, irá desenvolver no momento dos passos. Nós leremos um trecho do Caminho, Verdade e Vida, faremos uma prece, após a prece leremos um pequeno trecho também do Evangelho e passaremos para o Juan desenvolver os seus pensamentos. Ele terá 50 minutos para desenvolver. O Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, é o capítulo 103. Ele fala estima do mundo. É um trecho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. É uma pergunta que Emmanuel coloca. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais a seus domésticos. E ele discorre sobre. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e ponto de vista no campo individual. Falsas concepções ensobram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Meus irmãos, fechemos os olhos, pensemos em Jesus. Jesus Cristo, amigo e Senhor, mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho, em torno da doutrina dos Espíritos. Pedimos, Senhor, Sua assistência para que os ensinamentos que serão aqui trazidos sejam entendidos por nós. Pedimos também, Senhor, a assistência do diretor espiritual de nossa casa, Altivo Panfiro, dos bons espíritos que nos cercam, Allan Kardec, Leon Denis, tantos outros bons espíritos que nos assistem. Assim, Senhor, nesse momento, em Tua paz, em Seu equilíbrio,
em sua harmonia, pedimos em teu nome, Senhor, em nome de Deus e, acima de tudo, em nome do amor de Deus por todos nós, a permissão para o início dos estudos, trabalhos de paz, nessa tarde aqui no SEAP, Senhor. Que assim seja. O Evangelho é o capítulo 12, amai os vossos inimigos. O item anterior é o duelo, o item 14 e 16. Eu lerei um trecho da introdução de um espírito chamado Francisco Xavier, de Bordeaux, 1861. Mas não é o nosso Francisco Xavier, é o Francisco Xavier do século XVI, de 1560. E ele fala o seguinte: quando a regra de conduta dos homens for a caridade, eles ajustarão seus atos e suas palavras a este ensinamento. Não faças aos outros o que não desejas que os outros te façam. Aí então, todas as causas do desentendimento desaparecerão, e com elas os motivos para os duelos e para as guerras, que nada mais são do que duelos entre os povos. Juan, que Jesus te abençoe. Boa palestra. Deixa eu afastar aqui. Boa tarde a todos. Muita gratidão de estar aqui nessa casa, primeira vez. Boa tarde também aos que nos assistem pelo canal do YouTube, pelas mídias sociais do SEAP, e aos amigos que nos deram a oportunidade de trabalho no bem e de poder servir. E nessa tarde ensolarada, né, porque aqui está muito agradável, mas lá fora o sol, né, está a pino, como a gente fala, que a gente possa, né, conversar, que a gente possa esclarecer, tirar dúvidas a respeito do Evangelho. E o tema de hoje, como já nos foi adiantado, foi extraído, né, do capítulo 12, que fala: amai os vossos inimigos, né? Mas se a gente se debruçar um pouquinho sobre o Evangelho, vai ver como Kardec fez toda uma organização para que a gente pudesse ir lendo e gradativamente também se preparando para chegar nesse capítulo, porque é um capítulo que, sejamos francos, não é fácil, né? Amar os inimigos não é uma tarefa de primeira vista assim fácil, né? Quando você fala assim, mas você tem que amar o seu inimigo. Mas como? Como é que eu vou amar aquele que quer meu mal, aquele que não é do bem para comigo? Então a gente vai tratar um pouco sobre isso. Então a gente vem passando, né, pelas bem-aventuranças, passa também pelo capítulo 11, que fala, né, amar o outro como a si mesmo, até chegar no capítulo 12. E o nosso item, que vai tratar especificamente sobre o duelo, é um item que, embora hoje não tenhamos esses duelos como aqui retratado da época, ou até mesmo anteriormente, ainda existem muitos duelos, né? Muitos duelos. Nós estamos o tempo todo duelando com alguém a respeito, né, de um propósito, de uma ideia, né, do meu ponto de vista, do seu ponto de vista. Então, a gente pode, digamos assim, conceituar, né, o duelo para os dias de hoje e ver que hoje a gente tem muito duelo, né? Agora, recentemente, com as eleições, nós tivemos um duelo gigantesco entre dois grupos. E era um duelo, né? Amigos que pensam diferente, mas que em determinado momento isso se torna um duelo de ideias, de palavras e até mesmo, né, de atos que não são, digamos assim, cristãos ou bons atos, né? Mas para que a gente possa também falar sobre esse tema, a gente tem que entender de onde vem isso, né? Por que existe o duelo? Por que a gente chega a esse ponto de querer duelar? O que nos faz chegar a esse ponto, né? E aí, nós vamos nos lembrar muito rapidamente daquilo que a gente fala em todos os estudos, né? Que são as duas chagas, não é isso? Da humanidade. É exatamente nesses dois pontos em que nós vamos estar duelando, né? Porque nós vamos o quê? Ter o nosso amor próprio ferido, né? Eu não posso levar desaforo para casa, né? Eu não posso deixar que os outros
tenha uma má impressão de mim, ou que fique um mal entendido, ou que eu, né, fui covarde. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Mas se a gente pensar, bom, isso está no capítulo de amar os nossos inimigos, então isso vai acontecer porque houve uma inimizade, né? Mas no capítulo anterior que a gente falou de amar o próximo com a si mesmo, né, a gente precisa entender quem são os nossos amigos, né? Os nossos amigos são aqueles que pensam como nós, que têm afinidades como nós, que frequentam lugares que nós gostamos de frequentar, que a companhia nos é agradável, né? Que torcem por nós, que vibram por nós, que oram por nós. Então, se a gente parar para pensar quem são os nossos inimigos, quem seriam eles? Seriam aqueles totalmente opostos a essa situação. São aqueles que pensam diferente, têm ideias diferentes, né? Defendem opiniões distintas das nossas. E aí é que nós temos o nosso orgulho, né, ferido. Nosso orgulho é ferido. Porque a gente sabe muito bem que a gente deve o quê? Respeitar a opinião do próximo, né? Pelo menos respeitar. Nós não somos obrigados a aceitar ou concordar, mas nós temos que respeitar, até mesmo porque muitas das vezes a opinião do próximo, né, a partir de uma explanação, a partir de um conhecimento mais profundo, pode ser entendida por nós de uma forma distinta. Até aquele momento, às vezes nós somos ignorantes para um assunto, e aquele amigo vem e traz, né, o seu conceito, traz o seu ponto de vista, e a gente muda nosso ponto de vista, né? Olha, eu não sabia que era assim. Então isso também é conhecimento, né? Nós nunca devemos achar que somos sabedores de tudo. Então, se a gente for na raiz dessa palavra de inimigo, né, no dicionário, a gente vai ver isso, né? É aquele que pensa diferente, aquele que discorda, aquele que traz, né, já até mesmo fluidicamente falando, uma vibração diferente, né? Então a gente não pode querer que essa pessoa que, estando junto de nós, vibracionalmente já tem um campo magnético, né, já tem uma influência para nós imediata, que nós tenhamos o mesmo amor, o mesmo carinho. Não tem como ser. Mas aí também a gente vai parar e ver assim, poxa, mas será que então Jesus quis dizer exatamente isso? A palavra amar tem esse peso todo? No Evangelho, que é o nosso guia, a gente vai entender que Kardec também nos ajuda trazendo um pouco mais de esclarecimento. Ou seja, a palavra amar nos remete um significado um pouco que restrito para nós. Mas não era isso que Jesus quis trazer. Jesus quis trazer uma ideia muito mais ampla, né? Amar no sentido de não querer o mal. Amar no sentido de não ofender, não praticar o mal contra ele, né? Nesse sentido, então já é amar o próximo, né? Ou seja, só o fato de você respeitar, de você compreender e você não pensar o mal, já é um caminho em amar o próximo, né? Ele até usa um termo, né, de que a palavra é muito limitada para as suas múltiplas, digamos assim, nuances, né? Há muito mais do que só o nosso entendimento nesse amar. É muito mais amplo, muito mais amplo. Então, voltando ao item que nós estamos do duelo, diz assim, bem no início, eu vou ler para poder facilitar o estudo, né? Que hoje nós estamos no capítulo 12, item 14 e 16. Então, no item 14, o espírito Francisco Xavier, como já foi falado aqui, não é Chico Xavier, é outro Francisco, né? Ele diz isso, né? Que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? E ele continua, né? Os loucos vão dizer que sim, mas as pessoas mais esclarecidas vão compreender que você não precisa reclamar, que você não precisa retrucar, vamos dizer assim,
né? Porque o que nós aprendemos com o Evangelho? O que nós aprendemos, né? Nós não estamos mais na época do olho por olho, dente por dente. Jesus nos disse, né? Dá a outra face. Inclusive é parte desse capítulo, né? E o que seria isso? Dar a outra face, não é que você tem que ir no pé da palavra, né? Mas é dar a outra face, se você é agredido, né? Dá a outra face, não dê a agressão, devolva com carinho, devolva com amor, devolva com sentimento que vai tocar o outro, né? Tocar o coração do outro, porque, pensa bem, quando a gente se encontra numa situação em que a gente é ofendido, é maltratado, o nosso instinto, até mesmo o instinto de conservação que nós temos, de proteção, automaticamente a gente quer revidar. É algo que já vem na nossa natureza. E é isso que Jesus diz, você precisa domar, né? Precisa ser menos, digamos assim, animalizado nesse sentido, né? Para que você pense diferente, né? Então, se eu sou ofendido e eu faço pouco caso disso, se eu retribuo com amor, eu simplesmente desmonto aquele irmão, porque ele não espera por isso, né? Ele não sabe nem que atitude tomar, né? Quando Jesus diz, dá outra face, ou seja, tudo bem, meu irmão, não tem problema, a pessoa fica desconcertada, né? E a gente vai ver que isso é muito mais comum do que nos parece, né? É muito mais comum do que nos parece. Há um tempo atrás, aqui perto, nessa mesma avenida da Estrada dos Bandeirantes, melhor dizendo, na Avenida da Estrada, eu saí com um grupo para fazer uma entrega, né? E chegou num ponto em que eu tinha que passar, né, com o carro de entrega, e o caminho estava bloqueado. O caminho estava bloqueado. Por quê? Havia um caminhão do lado de lá e havia um carro do lado de cá. E ambos estavam discutindo para poder chegar a um consenso de quem tinha razão. Aí eu parei um pouco antes, desci do carro, né? Fui até lá, fui primeiro no carro, disse, meu amigo, eu estou trabalhando, preciso passar, você poderia chegar para trás do seu veículo para que a gente, né, passasse e dissolvesse esse mal entendido que está acontecendo aqui. E aí o clima já estava a mil, né, dentro do carro, né, a esposa, os filhos, já estava todo mundo contaminado por aquele sentimento de quem tinha razão, né, de quem tinha razão ali. Eu não sei o que tinha acontecido. Aí eu dei meia volta e disse, bom, vou até o caminhão, né? Quem sabe o caminhão seja mais fácil, eles estão também fazendo entrega. Aí quando chegou, eu tive que olhar para cima, né, o caminhão, falei, pô, meu amigo, eu estou trabalhando como você, preciso passar para levar um material, né? Não, esse abusado aí vai ter que aprender. Quer dizer, o que essa historinha traz para a gente, né? Ou melhor, para fechar também. Aí o que eu fiz? Eu peguei, voltei para o meu veículo, dei uma volta enorme, né? Porque tinha que dar uma volta muito grande, porque só tinha aquela passagem. Mas tudo bem. Quando eu passei, eu até olhei, os dois carros continuavam ali. O que era isso? Era um duelo. Estavam ali medindo forças para ver quem tinha razão. E o que a gente tira desse ensinamento banal que acontece muitas vezes no nosso dia a dia? Perda de tempo. Né? Perda de tempo. Você ficou ali, atrapalhou a vida dos outros, né? Poderia ser uma ambulância, poderia ser alguém, ou poderia ter alguém que precisasse, estaria atrapalhando. Se alguém tivesse armado num dos dois veículos, por exemplo, poderia ter causado, né, a temperatura ia aumentar mais ainda. Se alguém falasse alguma coisa, ia ser um recurso à mão, né, que você poderia usar. Então, vejam que não vale a pena. Não vale a pena. É muito mais, digamos assim, é muito mais grande e enobrecedor, mesmo que você tenha a razão, que eu não sei quem tinha, né? Mas se é que há razão para o fato, mas é fazer o quê? É você recolher, né? Deixar o outro passar e seguir a vida. Não, olha com que
que a gente perde tempo, com o que a gente se detém, e mais, olha como você pode desencadear, até mesmo tirar a morte, a vida de alguém, né? Ou balear alguém, ou ofender, machucar, a troco de algo simplesmente banal. Por quê? Porque nós ainda, né, não somos espíritos puros como Jesus, estamos ainda amadurecendo, estamos numa caminhada, precisamos internalizar no nosso íntimo, né, esse sentimento mais nobre e desconstruir também os sentimentos que nós trazemos, criados de muitas vidas, né, que é exatamente aquele, mas como, né? Como fica a minha honra aqui com a minha família, né? Como eu vou passar um papelão desse? Qual o exemplo que eu vou dar para os meus filhos? É exatamente o oposto que você tem que dar. Você tem que dar o exemplo que o Cristo trouxe, né? Isso não vale a pena. Então, foi só um exemplo para a gente se posicionar. Acredito que todos vocês tenham exemplos parecidos ou exemplos que possam se encaixar, em que a gente se encontre, né? Se a gente não vivenciou, que às vezes a gente é o próprio, né, personagem, e chegamos à conclusão que isso não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque é perda de tempo? E por quê? Porque o nosso tempo é muito curto. A vida passa muito rápido. E a gente está aqui para quê? Para progredir. E como é que a gente vai progredir se a gente fica perdendo tempo com as nossas distrações banais? Por isso o mestre fala, né? Orai e vigiai, né? Quando você sente que algo saiu do caminho, que algo te trouxe um desconforto, tenta se alinhar, traz a ideia para si, faz uma prece, que as respostas virão também à nossa mente, e aí tomaremos a melhor posição, né? Porque às vezes a gente, no imediatismo, né, no calor da emoção, acaba tomando uma decisão errada. Isso foi só para a gente ilustrar. Mas hoje também, em duelo, a gente pode falar de várias outras situações que se encaixam muito bem. Por exemplo, o duelo mental, o duelo psicológico, né? Eu, às vezes, posso estar duelando com uma pessoa, com um amigo, psicologicamente, mentalmente, né? Eu estou em casa e fico o tempo todo lembrando, por exemplo, de algo que essa pessoa me falou, e é algo que eu não gosto, que eu discordo, e aquilo me inflama e eu fico como que remoendo aquilo dentro de mim, né? Sem achar saída. É um absurdo, mas olha o que a fulana pensa. E se tem alguém junto, a gente ainda compartilha, ainda quer que a pessoa dê opinião, e aquilo ganha um vulto maior. É um duelo mental. Eu vou dormir com aquilo, penso naquilo, me desdobro e me ligo àquilo. Porque a gente sabe que no sono o corpo fica, mas o espírito vai para onde ele precisa ir ou para onde ele se liga pelo pensamento. Então, esses laços que a gente vai formando, embora a gente não veja, né, eles ficam ali, feitos, né? Às vezes é uma situação como essa que eu contei, e você leva isso para casa, né? Ainda tem uma plateia que ajuda, né, que são os desencarnados. Tanto os desencarnados que estão tentando ali nos ajudar, né, como também os desencarnados que estão ali querendo mais botar fogo, botar lenha na fogueira, não é mesmo? Por quê? Porque a gente sabe que nós temos todo tipo de companhia. Mas aonde a gente vai se ligar? Se eu deixo aquela ira, deixo aquele sentimento ruim, né, penetrar meu íntimo, né, penetrar meu coração, certamente eu me ligo com esses sentimentos mais baixos. E eu vou atrair quem está ligado nesse campo vibratório, né? Aqueles espíritos amigos que estão querendo nos socorrer, que estão torcendo por nós, eu automaticamente estou me afastando, porque eu baixei a minha vibração. Então, eles estão aqui em cima, olha, não faz isso, deixa para lá, mas eu não estou ouvindo. Eu estou aqui embaixo, né? Estou ali pensando no problema e como eu vou dar o revide, como eu vou me vingar e como...
Então, veja que você se liga com essas pessoas e você, com esses espíritos, e você leva eles com você também. Você leva para a sua casa, você leva para o seu sono. De repente eles acabam gostando e vão ficar ali com você um tempo, né? Se a gente não fizer o evangelho no lar, se a gente não tiver uma certa disciplina para fazer com que a gente possa, né, ter uma limpeza do nosso lar, a gente acaba tendo um monte de companhia que a gente não sabe nem quem é. Então, é fácil a gente praticar isso tudo? Não é fácil, acontece. Mas se a gente já tem o estudo, as orientações, faz com que a gente vá acendendo os alertas, né? Vai acendendo os alertas. Olha, isso não vale a pena. Isso não é bom. Isso não vai fazer não vai fazer bem para você. Isso não vai te trazer nenhuma satisfação. Não sei se vocês já passaram por situações assim, em que no final de tudo que acontece, você chega à conclusão que não valeu a pena, né? Certa feita também, a gente tinha ido para uma dessas feiras que tem hoje muito comum, né, em praças e tudo mais. Eu estava com a minha família, estava um astral maravilhoso. E aí eu fui comprar um ticket, não me lembro o que era, se era um café, era algo assim, acho que era um café. E tinha um irmão, né, que ele simplesmente estava furando a fila, né, mas assim, era muito chato, porque é uma coisa muito informal, barraquinha, né, então você tem que ter o discernimento e tentar, né, entender como é que está ali, e você se organiza, né. Bom, o camarada furou a fila, aí eu fui falar com ele, falei assim, poxa, meu, você está furando a fila, né, o senhor está atrás de todo mundo, esse pessoal aqui que está esperando. O amigo ficou tão enfurecido que criou ali um duelo comigo por conta de um ticket. Bom, todo mundo pegou seu ticket. Na hora de receber o café, eu estou contando essas histórias para você ver a que ponto chegam as coisas, né? E como é fácil a gente deixar se envolver. Quando a pessoa foi me servir o café, esse irmão, que estava muito desequilibrado, ele ficou muito chateado com isso, né? Tentou várias vezes ali me desequilibrar, mas eu não estava ali para isso. Eu tentei, né, não me envolver com aquilo. Mas quando a pessoa foi me dar o café, ele simplesmente jogou com a mão assim para que caísse em mim. Só que, assim, muito triste. Acabou atingindo uma pessoa que estava numa cadeira de rodas, né? E o café quente. Olha, eu sei que deu uma confusão, todo mundo quis sair atrás desse camarada, né? Assim, baixou o astral. Bom, aí também qual era a lição? Gente, às vezes não vale nem a pena você chamar a atenção da pessoa que ela furou a fila. Eu fiquei com isso. Eu disse, gente, não vale nem a pena. Porque eu falei, olha o que eu desencadeei só porque fui chamar a atenção da pessoa, né? Assim, o domingo já não ficou bom. Depois eu fiquei, né, preocupado se o cara estava atrás de mim, se estava com a família. Uma coisa simples. Então, às vezes, é melhor você não dar as costas, né? Dar as costas. Nesse momento, a face que você tem que dar é as costas, né? Não enxergar. Então, finge que não vê, porque não vale você criar, né? O desenrolar daquela história pode ser muito chato e muito custoso, né, para alguns, que foi o caso daquele cadeirante que não tinha nada a ver com a história, né? Então, o duelo também, quando a gente fala, por exemplo, com amigos a respeito de ideais, né? Isso é muito comum, né? A gente tem um ideal, tem um ponto de vista, às vezes tem pontos que a gente prefere até não comentar, que é o ponto, por exemplo, religioso, né? Às vezes é difícil você falar de religião com amigos que têm outra crença, então você nem entra. Política é outro, né? Você nem fala. Futebol, né? E assim são vários, né, pontos em que você deve ter muita cautela. Por quê? Porque ainda não sabemos transitar entre as diferentes ideias, né, como irmãos. Porque existe o certo e errado? Não existe. O meu ponto de vista é certo para mim, ou adequadamente para mim, como pode ser para Carmen, para ti. Cada um tem um ponto de vista, mas
naquele momento, ou para aquela ocasião, o ponto de vista é o mais correto. Você está com um ponto de vista e a sua posição tomada em cima do conceito de tudo que se apresentou. Então a gente tem que ter muita cautela para entender e poder transitar, para que a gente tenha o quê? Uma troca, né? O que a gente vem aprendendo? Nós só podemos, fora da caridade não há salvação, não é isso? E o que é a caridade? É o amor em prática, né? É a gente se doar, é a gente ajudar o próximo, é a gente fazer trabalho voluntário, é a gente ajudar fora da casa espírita também. Ser uma pessoa do bem, vamos dizer assim. Isso não é só aqui dentro, tem que ser lá fora também, né? A gente não pode ter duas faces, a gente tem que ter uma face só. Inclusive, isso às vezes é muito complicado, porque muito do que a gente tem que falar e do que a gente estuda, às vezes a gente ainda está também aprendendo, né? Ainda está aprendendo. E você tem que tentar colocar isso de uma forma para que todos nós possamos aprender, porque não há mérito. A única diferença de quem vem fazer um estudo é que ele pôde se preparar e trazer uma ideia sobre aquilo, só essa. Tão necessitado quanto, na mesma caminhada, estamos todos iguais, não é isso? Então vamos voltar para o amar o próximo. Se Jesus nos recomenda, né, nesse capítulo, que amemos o próximo, ou melhor, que amemos o nosso inimigo, perdão, o que ele quer de nós, né? Será que ele quer que a gente seja bonzinho o suficiente com todo mundo, que a gente seja até mesmo uma pessoa sem personalidade, não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente faça escolhas melhores para poder, o quê? Viver melhor em harmonia. Se a gente precisa praticar a caridade, precisa trabalhar em sociedade, trabalhar em grupos, precisamos nos relacionar. E aí é que entra uma coisa muito interessante, porque como é que eu vou me relacionar com aquele que eu tenho uma inimizade? Vocês já passaram por isso? Trabalhar com uma pessoa que você não tem afinidade. Isso às vezes acontece numa casa espírita, não sei se acontece aqui, mas da casa que eu venho, que é uma casa muito grande, às vezes você tem esse conceito, porque é um conceito, né? Na verdade, aquela pessoa não é seu inimigo. Você criou um conceito e rotulou ela de inimigo na sua cabeça, por alguma coisa, por um gesto, por uma maneira de se comportar, maneira de falar. Nós nunca conhecemos o outro na profundidade para saber quem ela realmente é. E esse trabalho, muitas das vezes, serve como oportunidade para você se aproximar daquele que você supostamente chamou de um inimigo ou alguém que você tinha uma inimizade, porque você vai ter que trabalhar. Você já imaginou uma inimizade numa mesa mediúnica? Não tem como, né? Só de você pensar alguma coisa você desarmoniza o ambiente. Um ambiente que tem que estar todo harmonizado. Todos têm que estar pensando no mesmo, né? Na mesma sintonia, né? E antes de tudo, a amizade e o amor. Então você já tem que desconstruir isso forçosamente, né? Forçosamente. Os mentores das casas, né, e as equipes nos conhecem melhor do que nós. Já nos colocam ali para que a gente possa praticar. Por que isso? É uma oportunidade para que a gente o quê? Pratique, né, e conquiste essa virtude, né, de quê? De não ter inimigos, de poder enxergar o outro sempre. Você vai construindo isso, né? Peraí, mas fulano, aí você vai conhecendo, né? Ah, mas fulano era assim para mim, tão uma pessoa tão assim que eu não dava valor, né? Mas aí você começa a conhecer a pessoa, ver que a pessoa, né, tem muitos méritos, mais mérito do que você, né? Que é uma pessoa esforçada, que é uma pessoa que às vezes vai para o trabalho, Deus sabe como, porque ela dá um duro danado. E aí você começa a valorizar e entender de que a sua visão é errada. Mas por quê? Porque você enxergava apenas
algo que você viu, né? Você não enxergava a história, você não consegue enxergar o ser por completo, aquele espírito, o seu relacionamento, e você precisa se permitir para isso. E você vai ver que aquela pessoa, muitas das vezes, é uma pessoa maravilhosa. Isso, quando não, ela é a pessoa que vai te ajudar até no momento de dificuldade. Muitas das vezes, isso acontece muito, né? Você passa por um aperto financeiro, um aperto emocional, por uma perda, e aquele que às vezes você não tinha muita amizade, né? Muito carinho, muito amor, vamos dizer assim, é a pessoa que chega e que traz uma palavra, que traz um ombro, para que você possa ali se restabelecer. Então, é esse amor que Deus e que Jesus fala. É esse amor que nós temos que ter, né? Amar o seu inimigo é se doar. E a gente poder enxergar no inimigo uma oportunidade de crescimento. Já dizia aqui, se você ficar só com aqueles que são os teus queridos, que mérito você vai ter? Qualquer um faz isso, né? Amar aqueles que nos fazem bem é a tarefa mais fácil. Não há mérito nenhum nisso. Todos fazem, né? Todos fazem. Vamos ler esse trecho? É muito bonito. É o que abre o nosso capítulo 12, né? É Mateus que traz essa passagem tão bonita. E ela foi falada, né, por Jesus no Sermão do Monte. E diz assim: aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis a vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Um amigo lá do SEMA recentemente fez um estudo também sobre esse mesmo tema, mas exatamente dos primeiros capítulos, e ele criou uma escadinha que eu achei muito interessante para que a gente possa também praticar, né? Então a escadinha é mais ou menos assim: primeiro nós oramos por esses que a gente ainda não tem amizade. Vamos começar orando, é a parte mais fácil, né? Embora pode não ser tão fácil de início, mas é a parte mais fácil. No segundo degrau, a gente vai trabalhar o bem com essa pessoa, né? Fazer o bem. E no terceiro degrau, que já seria o superior, a gente vai amar. Então a gente começa orando por essa pessoa. Coloquemos esse indivíduo, essa pessoa que de alguma forma a gente possa achar que ela é nosso inimigo em nossas orações, né? Peçamos por ela, roguemos por ela, roguemos para que tenhamos oportunidade de esbarrar com essa pessoa e de que algo que a gente possa se reparar, possamos ter uma segunda chance, né? De ter uma conduta diferente, de ter uma palavra diferente. Peçamos para que essa pessoa esteja tão próxima de nós ao ponto de trabalhar conosco, se for na casa espírita, se for no nosso trabalho, onde quer que seja, né? Quanto mais próximo, mais a gente vai poder enxergar o quanto aquela pessoa é tão qual quanto nós. O quanto aquela pessoa, às vezes, pode ser quase que um espelho do que nós mesmos somos. Isso também é uma outra reflexão, né? Nós sempre nos encontramos numa situação muito confortável, né? Nessa chamada zona de conforto que a gente usa muito hoje, né? Com essas pessoas que a gente se sente bem, mas que são as pessoas que não agregam muito para a gente. Porque se eu fico o tempo todo, né, em convívio com aquele que eu me dou bem, que eu entendo, que sai tudo bem, onde está o desafio? Agora bota ali no meio o camarada que é um desafio. O camarada que é difícil, que pensa diferente, que eu falo A e ele fala B. Você vai ter que estar o tempo todo trabalhando. É lógico que existem situações e situações. Às vezes isso não é produtivo, às vezes não vai dar. Mas a gente tem que tentar.
Está difícil? Vamos orar, vamos fazer o bem e depois vamos amar. Esse amor, o Evangelho traz claro para a gente. Não é amor que a gente vai ter pelo ente querido, não é esse amor. Né? Eu não tenho como ter esse amor por essa pessoa, mas eu posso ter o amor de não querer mal a ele. Né? Eu posso ter o amor de ficar feliz com uma vitória dele, com uma conquista, com uma felicidade. Isso faz com que a gente se desprenda de tudo isso de negativo que vem junto com o nosso orgulho, né? Com a nossa vaidade, com o nosso ego, né? Porque a gente começa a enxergar no outro uma oportunidade de quê? De trabalho para que a gente seja melhor, para que a gente cresça. O Evangelho nada mais é do que um roteiro para que a gente, ao tropeçar, porque a gente vai tropeçar, estamos numa caminhada, né? A gente se levante fortalecido, porque a gente já sabe o que tem que fazer. Então a gente tropeça uma vez, tropeça duas, na terceira a gente já está ligado. Não é por aí. Vou mudar. O que já é uma grande conquista. O que já é uma grande conquista. E aí também trazendo assim para uma história, eu consegui vivenciar uma história como essa, lá onde eu trabalho, né? De pessoas que eu não tinha muita amizade e trabalhando juntos são pessoas que hoje eu admiro. Né? Mas por quê? Porque houve a oportunidade, né? Porque houve interesse, porque a gente tem que estar aqui aberto, abrir as percepções assim, não, aquele irmão tem algo de interessante que eu preciso descobrir, tem algo de bonito para a minha vida que eu não descobri ainda. Porque pensemos assim, se somos todos, né, filhos de Deus e todos criados simples e ignorantes, mas também somos todos missionários. Uns, né, missionários grandes e outros missionários como nós, nas nossas pequenas tarefas, no nosso lar, no nosso trabalho. Então, parte desse trabalho missionário é que a gente construa laços de fraternidade. Como é que eu vou ser uma pessoa caridosa se eu tenho uma lista mental de inimigos? Não tem como. Né? Como é que eu vou pedir perdão das minhas ofensas se eu tenho uma lista interminável de pessoas que me ofenderam e que eu não perdoei? É um contrassenso. Não tem como. Como é que você vai pedir algo que você mesmo não faz? Então, veja que o Cristo nos conhece e nos dá a receita para que a gente possa caminhar mais suave, caminhar construindo, né? Caminhar por um caminho pedregoso, mas que a gente aos poucos se acostuma e sente prazer em estar ali, porque temos a confiança e a certeza que vamos chegar a um ponto não muito perto, né? Ainda falta, mas um ponto o quê? Melhor, a felicidade. E depende de quem? De nós. Depende do nosso esforço. Cada tarefa dessa que o Evangelho nos traz é uma tarefa individual. Se eu vejo essa tarefa e digo assim, não, eu não vou fazer, vou para o próximo capítulo, vou ficar nas bem-aventuranças, ou então, tudo bem, tem alguma coisa de errado? Não tem nada de errado. O Cristo, Ele está nos cobrando alguma coisa? Deus nos cobra alguma coisa sobre... Não. Mas você vai voltar e vai ter que refazer aquele capítulo. Porque não tem como você construir um homem de bem, não tem como você se dizer fraternal se você carrega isso dentro de você. Não tem sentido isso. Então, o primeiro higiene que nós temos que fazer é dentro de nós mesmos. É pensar nessas pessoas. Então, o capítulo de hoje nos traz uma oportunidade de quê? Vamos ver quem são os nossos inimigos, se é que temos. Quem são? Quem são essas pessoas? Faça, traga, né, no momento da prece,
a imagem dessa pessoa e comecemos a praticar um movimento contrário, né? Um movimento de pensar positivamente nessa pessoa. Qual é a nossa meta? É que a gente possa eliminar essa lista. Se a gente tem uma lista, vamos eliminar, para que a gente possa, até mesmo num estudo desse, se alguém perguntar, quem aqui não tem inimigo? E você possa levantar de coração aberto e alegre e dizer assim, eu não tenho inimigo, porque os que eu tinha, eu consegui transformar em irmãos. Essa é a proposta do Mestre. Amar no sentido de que a gente reconheça que cada um aqui tem algo para nos dar em troca. Tem algo para contribuir na obra, no centro, na obra de Deus. Nós somos co-criadores. No estudo passado, da semana passada, que foram os itens anteriores, quem fez foi a Deusa. Eu dei uma olhadinha também, né? Não sou bobo nem nada, né? Falei, vamos ver o que ela falou, para você também chegar aqui e não repetir, né? Até porque eu adoro a Deusa. E ela falou uma coisa também que eu achei muito interessante, né? Ela trouxe, ela mencionou sobre esse livro, Pão Nosso, né? Ela mencionou sobre o Pão Nosso, mas hoje a gente vai até ler esse capítulo, né? Que fala assim, é o capítulo Jesus para o Homem, e o outro capítulo, esse é o 62 desse livro, né? E o outro é Amar à Vontade, né? Ambos estão nesse livro, Psicografia de Chico, né? Pelo Espírito de Emmanuel, né? E é muito bonito porque diz assim, ó, por exemplo, vamos começar pela Amar à Vontade, né? A má vontade gera sombra, má vontade em querer acabar com os nossos inimigos. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho e o orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior e a paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras frutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode um homem rolar indefinidamente ao princípio das trevas. Forte, né? Isso que está relatado aqui, principalmente nessa parte final, entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode um homem rolar indefinidamente. Nós não fazemos ideia, mas aqueles que já trabalham ou que tiveram oportunidade de trabalhar na mesa mediúnica, já passaram por essa experiência. Quantos irmãos estão estagnados em duelos, em combate, há anos, há décadas, séculos? É algo inacreditável. É inacreditável. Então, essas experiências, elas nos servem para quê? Para nos alertar. Olha quanto tempo esse espírito, por exemplo, que está agarrado nesse duelo de vida após vida, né? De combate, ele está perdendo na sua jornada evolutiva. Quando você se entrega, né? Caminha pela sombra, você fica à deriva. Né? Você fica à deriva. Essa que é a verdade. Então Jesus, né, como timoneiro que é do nosso barco da vida, sempre nos guia pelo caminho seguro e o caminho do amor. Não temos por que ir pelo caminho das trevas, só se formos invigilantes. Não temos por que escolher o caminho do duelo, só se formos cegos
para aquele irmão que ali está diante de nós, que praticou uma ofensa, que nos fez mal, mas que pode ter sido um momento de insensatez, um momento de fraqueza, muitas das vezes até uma fraqueza nossa, porque há dias e dias. Há dias que algo que você escuta, você não faz muito caso, você deixa passar. E há dias que uma simples palavra já te tira do sério. Então, não façamos julgamentos, tentemos, né, nos controlar. Façamos como o Chico, né? Encha a boca d'água. Pensa nessas histórias, onde pode acabar, vale a pena, não vale, então deixa passar. Já sabemos que aquele que não combate, aquele que dá outra face, é o maior, é quem está fazendo a coisa certa. Não importa a opinião dos outros, não importa se estamos ali no meio de amigos ou de pessoas que vão achar o que de nós. A gente tem que se preocupar o que eles têm, o que os outros acham de nós. Nós temos que estar bem conosco, né? Com a nossa paz interior. Se aquilo nos traz paz, desculpe o termo, se o resto, para que perder tempo com isso? Vamos sair mais leves, mais felizes e vamos sair na frente. Vamos aproveitar o tempo que nos resta. Vamos ser cristãos, porque é isso. Outro dia eu vi uma postagem no Instagram que eu achei muito interessante. Não sei se vocês conhecem o homem do cartaz, né? O cara vem com cartaz e bota... E eu não vou saber reproduzir aqui exatamente o que tinha, mas a ideia é assim. A ideia é dizer assim, não adianta você postar frases bíblicas lindas e não praticar, e fazer tudo diferente. E é uma verdade. É uma verdade. Temos que praticar cada vez mais aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que nos é permitido. Que nos é permitido. Isso é que é o verdadeiro amor, é a verdadeira fraternidade e amar os inimigos. É fazer tudo o que podemos para aquele que de alguma forma se sinta no nosso íntimo um inimigo, mas que jamais será um inimigo. Muita paz a todos. Não sei se ainda tinha tempo. É tempo? É? Então desculpa. Então voltemos, sigamos com a paz. Sigamos com a paz. Mas essa reflexão nos traz, principalmente para esses dias, né, que nós vivemos hoje, no trânsito, no condomínio, né, na comunidade, tentar enxergar, né, sempre aquele irmão desequilibrado, aquele irmão que é um motivo nosso de desavença, um motivo de descontrole, uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade da gente crescer. E é isso que a gente veio fazer aqui. Isso é o que mais importa. Porque no final da nossa jornada, da nossa encarnação, que nós ainda vamos ter muitas, né? Nós nos lembraremos disso, de como fomos fortes em praticar aquilo que nós entendemos, aquilo que Jesus nos trouxe. Isso é o mais importante. Não se os outros pensaram diferente, ou se a sua família disse que você é um banana. O que há de mal ser um banana? Né? O que é ser um banana, se você é uma pessoa de bem? Quantas pessoas estão aí na rua, ou até mesmo em seus lares, mascarados? Inúmeras pessoas hoje, a gente tem às vezes uma falsa impressão, pelo que vê, achando que são pessoas fortes, pessoas de caráter. E às vezes aquelas pessoas que você não tem, né, uma ideia muito assim, bem formada, aquele cara é um banana, mas ele não é um banana, ele é um cara de paz, né? Mas vale a paz dos dias, a paz da discussão, a paz no nosso coração, do que qualquer briga, do que qualquer duelo. Hoje, mais do que nunca, precisamos envolver os nossos irmãos que estão envolvidos entre guerras, ainda
em 2023 existem países em guerra. E o que é a guerra? Nada mais é do que povos em duelo. Povos que estão duelando por poder, duelando por conquistas, duelando por coisas materiais. Materiais. Em nome disso tudo, matam-se uns aos outros, destroem-se famílias. É algo assim imensurável, né? Se a gente começar a pensar, a gente fica até triste. Não sei se vocês sentem isso, né? A gente sente até uma tristeza, porque às vezes a gente não sabe nem o que fazer aqui de tão longe. Mas podemos sim orar muito, né? A força do pensamento, da oração conjunta, pode, quem sabe, trazer paz para o coração desses líderes e, quem sabe, fazer um movimento da paz. Porque é algo, também como nós estamos falando, né? Como podem essas famílias, esses povos, ter outros sentimentos se eles nem paz têm? Paz de dormir, paz de poder criar um filho, de se movimentar. Por quê? Porque houve um duelo. Uma das partes, ou as partes, se acharam, né, que não, eu tinha razão, isso é meu, isso é seu. Então o Evangelho é mais atual do que nunca. Ainda estamos distantes. Mas nem por isso nós devemos pensar, não vai adiantar. Vai adiantar muito a nossa parte. Vai adiantar muito, porque nós estamos o quê? Na fase da transição. Transição planetária. E nessa fase, o que nós precisamos? Nos posicionar no bem, posicionar nas atitudes que o Cristo nos trouxe, nas atitudes de pessoas solidárias, fraternas, independente dos outros. Façamos a nossa parte. Vamos construindo, pouco a pouco, correntes, nem que sejam pequenos elos, mas que a gente cultive um pensamento solidário, um pensamento de amor, porque é isso que falta. Se houvesse amor em abundância nesses dois, por exemplo, países, haveria guerra, porque onde há amor não pode haver guerra. Se há guerra, porque não há um amor construído, né? É igual a virtude, você ou conquista uma virtude ou não conquista. Você não tem uma virtude que você de repente escorrega, não. Então você não conquistou a virtude. A mesma coisa é o amor. Esse amor eterno, esse amor, né, que nós devemos construir do reino de Deus, ele é indissolúvel. Não existe guerra no reino de Deus. Não existe. Mas é uma construção. Primeiro individual, familiar, socialmente, grupo a grupo, país a país, sociedade e, quem sabe, não muito longe, o nosso planeta. Agora sim, muito obrigado a todos. Pela palestra trazida, uma palestra educativa, né? E agora iremos ao segundo momento da tarde de hoje, que é o momento dos passes. Os médiuns, por gentileza, posicionem-se. Querido Jesus, chegamos ao momento dos passes. Pedimos, Senhor, em Teu nome, a ajuda dos bons espíritos que aqui estão presentes para trazerem os seus fluidos de paz e curadores, fluidificando as nossas águas, pacificando os nossos corações. Assim, Senhor, em Teu nome, damos início ao momento dos passes. Comentaremos hoje acerca do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 103, Estima do Mundo. Espíritas, não se distraiam. Lembremos sempre
que somos espíritos imortais, encarnados. Se não atribuirmos um sentido de vida humano e espiritual, continuaremos a viver como mariposas que buscam a luz artificial por desorientação e, por isso, sofrem dolorosas e, por vezes, fatais consequências. Sendo de natureza gramatical, talvez seja esse um sinal claro de que o homem que busca a luz da estima e do destaque sofra temporariamente da mesma ilusão. Atentai para o vosso instinto, cujas características nesse estágio da evolução está diretamente dirigido pela lei de conservação e destruição, tornando-nos compulsivos, dominadores, imediatistas, sobrepujantes, individualistas e coercitivos. Deixai aflorar a vossa inteligência, que é naturalmente mansa, agregadora e quer abraçar a própria consciência para governar a vida. Enfim, é melhor passar a vida sem nenhuma estima, sem nenhum reconhecimento, do que comprometer a causa do bem. Graças a Deus. Jesus, querido amigo, obrigado por mais uma tarde de estudos e de passes aqui no SEAP. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, de equilíbrio e de harmonia. Obrigado também aos bons amigos espirituais que nos ajudaram, Senhor, que nos intuíram e que nos favoreceram momentos de enlevo, tão raros hoje em nosso planeta. Agradecemos, Senhor, ao Altivo Panfiro, Allan Kardec, Leon Denis e todos esses espíritos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Obrigado, Senhor. Que tenhamos, no retorno aos nossos lares, a sua paz, a sua companhia e a sua proteção. Querido amigo, querido Senhor, assim pedimos em Teu nome, em nome de Deus e, acima de tudo, em nome do amor de Deus por todos nós nesse planeta, a permissão para o término de mais uma tarde de estudos e de passes em nossa casa, aqui no SEAP. Que assim seja, Senhor.